Vamos para mais um cafezinho? Bom, no meu cafezinho, a dualidade das relações, o Ian Rossi citou um framework chamado TKI. Aí eu fui olhar que, na verdade, ele estava falando que é quando vai lidar com forte opiniões com forte, que possui forte carga optativa. E aí eu fui olhar esse framework, né? Falei, pô, o que é esse framework aí? Será que esse pode ser um cafezinho daí? Ou eu posso. Quer dizer, na verdade eu pensei, será que eu posso aprender um pouco daí? Será que pode ser um cafezinho daí? E aí eu fui dar uma olhada no que é esse framework, né? Cheguei a abrir lá a página da Wikipedia, gente. Eu fui na Wikipedia, não fui ler nada aprofundado, porque. Na verdade, porque eu tô sem tempo, né? E aí eu vi que é um framework que começou a se desenvolver na década de 70. É engraçado que a Wikipedia traduz como instrumento, né? Mas na verdade deve ser um framework que aí é onde vem a parte interessante, né? Ele cria algumas dimensões aí, né? Que tem duas dimensões principais, que é assertividade, que aí eu não sei se a tradução tá correta, né? Ou se ela tá boa, porque fica um pouco estranho. E cooperatividade, porque assim, a cooperatividade, ela não é uma. Ela não está em conflito quer dizer, ela não é ortogonal à assertividade. Eu posso ser assertivo e estou cooperando, né? A cooperatividade está em assertividade com a. E aí, deixa eu até olhar aqui, né? Traduzir assertiveness. Porque assertiveness pode ter um outro significado aí que a gente. Assertiveness. Vou ver aqui do inglês. Assertiveness. Que tá no português, deixa eu dar uma olhada aqui. Que é? Afirmatividade, alguma coisa assim, tipo, pode ser que a tradução ficou meio ruim, porque eu acho que essa atividade não compete com cooperatividade, né? Mas eu achei interessante que assim, primeiro classifica as pessoas, né, ou a maneira como as pessoas agem nessas duas dimensões, né? Ou a pessoa é extremamente assertiva e eu usaria mais competitiva, né? Ou ela é extremamente cooperativa, né? E aí você classificaria as pessoas em 5 estilos. Se ela está competindo, colaborando, conciliando, evitando ou concedendo, né? E eu acho muito interessante isso, porque assim, são 4 características de pessoas, né? Uma coisa quando a gente olha para esses frameworks aí, eu lembro de um que classificava as pessoas entre introspectiva, não sei o que era muito comum quando eu comecei a trabalhar. Isso me marcou muito porque assim, fizeram aquele feedback, aquela meio que uma consultoria para ver, não, consultoria não, foi um trabalho que fizeram, né? Me avaliaram e eu acreditei que eu era aquilo, né? Só que é muito interessante que com a evolução nossa no mercado de trabalho, a gente aprende que a gente não é aquilo. A gente, sobre determinadas circunstâncias, se comporta sobre aquele comportamento. E quando as circunstâncias mudam, a gente consegue evitar. Por exemplo, eu não conseguia fazer apresentação. Era muito difícil fazer apresentação no começo da minha vida de trabalho. Por quê? Porque primeiro que eu nunca tinha sido treinado para fazer apresentação. Depois que, assim, eu sofri muito assédio, mas não era um assédio moral tão óbvio, assim, né? As pessoas falavam assim, você não é bom para falar, você não é bom para falar, você não é bom para falar, você não é bom para falar. E isso me marcava muito, né? Isso é uma forma de assédio, porque, assim, a gente tem que dar a oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Se você fica falando para a pessoa, você não é bom para falar, a pessoa nunca vai ser bom para falar. E aí o que acontece no mercado de trabalho? Acontece que só as pessoas boas se desenvolvem cada vez mais e as pessoas que não têm um desenvolvimento naquela área não se desenvolvem. Aí se forma o quê? Nós temos os líderes natos. Pô, que líder nato, caramba! Você deu a oportunidade para a pessoa que já era relativamente boa, e aí era boa por quê? Porque, gente, cada pessoa tem seu contexto, assim, tipo, eu trato muito com meus filhos, né? Tento conversar com eles. Por quê? Eu quero fazer com que eles saibam conversar. Porque eu fui uma pessoa que eu não conversava comigo muito quando eu era criança e falava que eu era calado. Ninguém conversava comigo, eu era calado, né? Tipo, mas fui desenvolver isso depois, quando eu fui morar sozinho, né? Então, depois mesmo, muito, muito depois, já na faculdade, você vê, eu fui aprender a conversar, né? E aí, por isso que eu tinha dificuldade de apresentação, eu não sabia conversar, eu não sabia chegar numa roda e conversar sobre, pô, e aí, cara, como é que tá? Não sei o quê. Então,
não sabia fazer isso, não fui treinado para isso, né? E aí eu fico treinando com meus filhos isso. Então, às vezes, a pessoa que a gente fala assim, um comunicador nato, já é porque os pais ali, óbvio que deve ter comunicador nato, né? Aquela pessoa que já nasce falando horrores, né? Mas assim, os pais já educaram ele para assim, ó, meu filho, vamos conversar, vai falando sobre tal assunto, o que você achou de tal coisa, né? Esses papinhos assim, que são bem papinhos bobos, mas assim, para uma criança, para uma pessoa que está começando, né? Me explica sobre tal coisa, é muito bom, né? É muito bom, né? Então, assim, mas o que eu acho interessante aqui, que eu poderia até olhar, são as três, assim, os cinco são bem interessantes, né? Eu acho que, assim, tem pessoas que têm e aí eu não diria uma natureza competitiva, né? A nossa cultura, e aí eu boto assim, a nossa cultura como americanos, né? Da América, e aí tanto do sul quanto do norte, é muito competitiva, né? Eu lembro que uma das músicas que mais me marcou na minha adolescente era do Devolution, do Pearl Jam, que era o que eu via tudo. Assim, a música fala assim, é como se faça evolução, né? Então, uma hora que ele fala assim, os meus filhos são os melhores da escola, os melhores do coral, os melhores da igreja, nós somos melhores de tudo, somos melhores, tipo, que nós somos, meio como se fosse evolução. E a música é meio com uma onda destrutiva, eu adorava aquilo. Porque eu via muito daquilo no meu dia a dia. Não que eu entendia a crítica da música e concordava com ela, né? E aí, assim, eu via muito aquilo. As pessoas querem competir ao máximo. E aí é muito interessante que essas pessoas, elas são muito ruins para times. Muito ruim. Por quê? Eu já trabalhei com pessoas assim. E o que eu faço quando eu vejo uma pessoa altamente competitiva? Eu cedo de dar opinião. E aí eu vou explicar por quê. Eu sei que aquela pessoa ali, se a pessoa ela é altamente competitiva, ela não tá jogando pelo time, ela tá jogando por ela. Se ela tá jogando por ela, eu fico jogando opiniões, jogando ideias, ela vai me fagocitar. Ela vai me fagocitar. E eu já aprendi isso na prática. Pessoas que me fagocitaram em outros projetos, que são pessoas que, quando você vai conversar com o seu líder, você percebe com o seu chefe, né? Eu não gosto de ser líder, você percebe que, peraí, tudo que você deu, ela pegou para si, melhorou um pouquinho, porque engenheiro de obra pronta sempre consegue melhorar a obra, né? E apresentou como sua. Então, se você cede essas pessoas, se você tá com uma pessoa dessa, a dica que eu te dou vá evitando. Seja evitativo. Tente, porque essa pessoa vai tentar te fagocitar. Se ela é competitiva, ela não tá pensando na sua equipe. Ela tá pensando no indivíduo dela, né? E aí, mas assim, mas eu vou deixar de colaborar? Não, você pode colaborar. Só que colabore individualmente. Faça uma política. Jogue o jogo dela. Só que saiba que ali tem uma pessoa que ela pode trabalhar para o projeto em algum momento, mas ela vai consumir todos os recursos para ela, né? Então ela vai pegar todas as ideias como se fossem dela, ela vai pegar todas as glórias para ela. Então você tem que fazer o seguinte: você tem que sempre informar seu chefe, não, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Dá a ideia primeiro para o seu chefe, né? Ou, se a pessoa falar assim, você fala pra ideia, pessoa, José, vou usar José, né? Ô, José, cara, o que você acha de tal coisa? Aí depois o José jogar a mesma ideia melhorada, aí você fala assim, aí você tem que jogar no meio da roda. Fala, José, muito obrigado, cara. Que bom que você pegou aquela ideia que a gente conversou ontem no café e melhorou. Que bom, porque assim, eu gostei da sua nova ideia. É a minha ideia repaginada. Você tem que pegar e meio que jogar o jogo dela. Porque o jogo dela é um jogo competitivo. Não um jogo de colaboração. Colaboração é quando ambos vão chegar no mesmo lugar. E um projeto, ele nunca é individual. Ele é sempre coletivo. Você tem que entender isso. Se você está trabalhando num projeto, ele é sempre coletivo. Você não pode individualizar algumas coisas, né? Eu lembro muito uma vez que eu trabalhei com um cara que ele era muito do cara colaborador mesmo, né? E aí acontece, ele entregava muito pouco. Só que ele fazia o quê? Ele chegava pra gente, você sabe, chegava pra gente, você sabe como é que tá, o que tá rolando no projeto, não sei o quê? Falei, não, cara, aí você fala assim, eu tô com uma dúvida e tal. O cara parava pra te ajudar. Aí ficava uma tarde toda te ajudando ali, a sua atividade andava, dele não andava tanto, né?
Então, ele sempre tinha aquela assim, que se ele estava no projeto, o projeto andava muito mais rápido. Só que tirava ele do projeto, o projeto diminuía o ritmo. Mas o projeto entregava tudo, entendeu? E aí, assim, aconteceu que uma vez algum gerente ultra competitivo identificou que, olha, ele não entrega muito e meio que tirou ele, né? Tirou ele, quase demitiram ele, só que mandaram ele para uma outra região da empresa, né? Porque, não, esse cara não entrega nada. O cara realmente não avaliou. O cara avaliou o cara individualmente, não avaliou o impacto dele no grupo, né? Resultado, tipo, perceberam que o projeto diminuiu o ritmo. Óbvio. Tipo, o cara não avaliou o comportamento da pessoa dentro do grupo, né? E aí tem os outros dois aqui, que é o conciliando, evitando e concedendo, né? O conciliar, eu acho uma coisa que é assim, quando eu trabalho em qualquer projeto que eu trabalho hoje em dia, eu tento sempre conciliar, porque assim, cara, eu não vou me estressar com pessoas da empresa. Já foi a época de acontecer isso. Não vou fazer mais isso na minha vida. Não vou perder meu tempo me estressando, nem nas redes sociais. Às vezes as pessoas acham que eu tô puto. Na verdade, eu não tô puto, eu tô irônico, né? Não vou. Então, conciliar. Então, conciliar é quando, ó, peraí, tipo, vamos chegar num acordo aqui, porque tem duas ideias aqui, vamos tentar conciliar as coisas. Conciliar é com. Você vê você vê o conflito e você tenta. Vamos reduzir ele, vamos melhorar ele, né? O evitar. O evitar é quando você evita, né? O evita é quando você, cara, não quero tomar parte disso, né? Então, o evitar e conciliar pode ser parecido? Não. O conciliar você está pensando no grupo. O evitar, não. Você está pensando, ó, não quero tomar parte nisso. E o conceder, para mim, é a pior hipótese, né? Eu só concederia se tivesse alguém muito assertivo, né? E aí eu vou ver essa assertividade. Não acho que a assertividade como eu falava assim, as duas dimensões, né? Assertividade e cooperatividade, eu acho deveria ler o livro para se tem algum livro, né? Para ver o que ele quer dizer por isso, mas eu não sei, não acho que não há um conflito não, uma ortogonalidade entre cooperatividade e assertividade, né? Quando você tem dois eixos, tem que ter uma ortogonalidade. O conceder só se estivesse lidando com uma pessoa extremamente assertiva, mas aí eu não seria conciliador. Né? Se eu estou concedendo, eu vou sempre lembrar, a nossa escolha por tal coisa foi feita porque tal pessoa foi muito assertiva em relação a tal ponto, né? E aí, se tivesse, se a pessoa tivesse certa, né? Quando a pessoa está concedendo, quando a gente tem que conceder, porque ou a pessoa não sabe se explicar, né? Tipo, aí você pode explicar melhor? Você pode explicar melhor? A pessoa não sabe explicar. Eu falo, cara, vamos explicar melhor, né? Eu gosto muito da frase do Desmond Tutu, né? Que o pai dele, Desmond Tutu, que acho que ele foi Nobel da Paz na África do Sul, que ele falava assim, ó, não levante sua voz, melhore seus argumentos, né? Porque é assim, tipo, cara, se você não tem argumento, você não tem que levantar a voz, você não tem que tentar ser mais assertivo, você tem que melhorar, tenta argumentar. Pode ser que você evolua nisso, né? Então é isso, pessoal, falar desse Thomas Kuhlman Instrument, esse instrumento que traduziria como framework, né? Que é bem interessante e eu achei bem legal, assim, a gente pode falar de colaboração e projetos. Isso aí, pessoal, bom cafezinho para vocês.